O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes em o que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Fazei isto. Fazer isto é uma expressão que trata-se de uma ordem de Jesus. É um imperativo, uma ordenança para a igreja. A expressão todas as vezes que Jesus está mostrando que este ato deveria ser parte da nossa prática cristã. Eu gostaria de apresentar-lhes algumas características da ceia do Senhor. A primeira característica é que a ceia ela é um memorial. Repete após mim: a ceia é um memorial. Nós não cremos na transubstanciação, ou seja, que os elementos da ceia são de fato carne e sangue literalmente. Pelo contrário, Jesus deixa claro o caráter simbólico do ato ao dizer: fazei isto em memória de mim. A ceia do Senhor é um momento de recordação do que Ele fez por nós ao morrer na cruz para a remissão dos nossos pecados. Quando a celebramos, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele volte. Portanto, os elementos da ceia são figurativos e não literal. Mas além da ceia ser um memorial, a ceia é um ritual de aliança. Repete após mim: um ritual de aliança. Quando Jesus institui o pão e o vinho como os elementos da ceia, Jesus sabia o que estava fazendo. Para os judeus, o pão e o vinho faziam parte de um ritual de aliança de sangue, o mais alto nível de aliança a que alguém poderia se submeter. Ao contrair uma aliança deste nível, as duas partes estavam declarando que misturavam suas vidas e tudo o que era de um passava a ser do outro e vice-versa. Por isso, Jesus deixou claro na ceia que o cálice era a aliança no seu sangue, estabelecendo com isso na ceia um ritual de aliança. Quando ceiamos, estamos reconhecendo que realmente estamos aliançados com Cristo e que as nossas vidas estão misturadas, as nossas vidas estão fundidas uma na outra. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios 6, versículo 17, ele diz: mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Mas além da ceia ser um memorial, a ceia ser um ritual de aliança, a ceia é um tempo de comunhão. Repete após mim: a ceia é um tempo de comunhão. A mesa é um lugar de comunhão em praticamente quase todas as culturas. E a mesa do Senhor não deixa de ter também esta característica. Nos tempos apostólicos, a ceia eram também chamadas de festas de amor. Isso mesmo, festa de amor, o que reflete parte de seu propósito. A verdade é que a ceia, além de ser um memorial, além de ser um ritual de aliança, um tempo de comunhão, a ceia é um ato de consequências espirituais. Sim, a ceia é um ato de consequências espirituais. Na epístola de Paulo aqui aos Coríntios, fica claro que a ceia do Senhor tem consequências espirituais. Ela será sempre um momento de bênção ou de maldição para aqueles que dela participam. Pastor, como assim? A ceia é uma bênção? Sim, a ceia é bênção. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 16. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? A ceia do Senhor traz bênçãos espirituais para aqueles que dela participam.
Porque quando Cristo derramou seu sangue, ele derramou para a remissão dos nossos pecados. O sangue, ele promove purificação e também proteção. Por favor, repete após mim: purificação e proteção. Mais uma vez, todo mundo: purificação e proteção. A proteção, porque o diabo não pode transpor o sangue de Jesus Cristo. Isso mesmo, o diabo não pode transpor o sangue de Jesus. Lembra, existe uma tipologia no Antigo Testamento, e eu sou fascinado em tipologia. Tipos são coisas materiais que representam verdades espirituais. Existe uma tipologia no Antigo Testamento que é a ordem que Deus deu a Moisés para transmitir aos hebreus, os filhos de Israel, enquanto estavam no Egito. O texto é Êxodo capítulo 12, versículo de número 23. Olha o que Moisés diz para os filhos de Israel: porque Yahvé passará por toda a terra para matar os egípcios, e quando vir as marcas de sangue sobre a travessa e sobre as duas colunas laterais, ele passará adiante pela porta e não permitirá que o destruidor entre em vossas casas para vos ferir de morte. Vocês sabem que aqui a ordenança é porque Deus iria matar todos os primogênitos egípcios. Os hebreus, eles não moravam no centro egípcio, eles moravam em Gósen, a cerca de 60 quilômetros do centro egípcio, mas era jurisdição egípcia. E Deus ordena: olha, Moisés, eu vou matar todo primogênito da casa dos egípcios à meia-noite, mas avisa para os hebreus, os filhos de Israel, que mate um cordeiro. E você sabe que esse cordeiro aqui é uma tipologia de Cristo. Mate um cordeiro e pegue o sangue desse cordeiro e mancha os umbrais das portas das casas dos hebreus, das suas casas. Aí surge uma pergunta: por que os hebreus deviam passar sangue exatamente na entrada da casa, nos umbrais da casa, da porta? Por que tinha que passar esse sangue? É porque em toda a casa egípcia havia, na entrada da casa, na porta, a inscrição de um Deus que era o Deus protetor dos egípcios, o protetor das casas egípcias. Quando Deus manda que os filhos de Israel peguem o sangue e manche os umbrais das portas, era para cobrir o nome deste Deus que havia nestas partes de todas as casas egípcias, essa inscrição. Esse período era período chamado de Páscoa, que é Pessa em hebraico, que significa pular por cima da marca, ou saltar por cima da marca. E Deus, ele ordena que o anjo da morte passe a meia-noite no Egito, e o anjo passou e matou todos os primogênitos, todo menino mais velho das casas egípcias, foram assassinados. E o anjo sai dali, vai lá para a terra de Gósen, onde os hebreus residiam, só que Deus estava dentro da casa dos hebreus. Eu vou repetir o texto aqui do capítulo 12, verso 23, que é para os irmãos se situar. Passará por toda a terra para matar os egípcios, e quando vir as marcas de sangue sobre a travessa e sobre as duas colunas laterais, ele passará diante dessa porta e não permitirá que o destruidor entre em vossas casas. Quem não vai permitir, ou quem não permitiu o destruidor, o anjo da morte, entrar dentro da casa dos hebreus, era quem estava dentro de casa. Deus estava dentro da casa. E aquele anjo, quando ele vai chegando na casa do primeiro hebreu para entrar, para matar o primogênito, havia sangue na porta. Em outras palavras, Deus estava dizendo: eu vou mostrar para os egípcios quem é que manda aqui. Eu vou mostrar para ele quem é que protege. Não é esse Deus dele, sou eu. E o anjo, quando ia entrar, foi entrar na primeira casa, não pôde, porque Deus estava dentro da casa. Os umbrais direito da porta estavam marcados, havia tapado, ou seja, havia coberto o nome daquele Deus. E o anjo da morte pulava por cima. Aleluia. Isso aqui parece ser até poético, né? Um anjo tentando entrar em um lugar e ele não pode, e ele tem que pular por cima da marca.
Isso porque Satanás não pode transpor o sangue de Jesus que está em nós. Quantos lavados pelo sangue de Cristo tem aqui? Dá um grito de aleluia para Deus. A ceia também, ela pode ser maldição. Ela pode ser sim maldição. A Bíblia não usa especificamente esta palavra, mas mostra que a maldição pode vir como um juízo de Deus para quem desonra a ceia do Senhor. Para muitas pessoas a ceia é algo que as amedronta, preferem não participar dela quando não se sentem dignas. Para isso, para não serem julgadas. Mas veja que a Bíblia não nos manda deixar de tomar, e sim fazer um autoexame antes, pois se houver necessidade de acerto, devemos fazê-lo o mais depressa possível. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, olha que João disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deixar de participar da mesa do Senhor é desonrá-la também. Devemos ansiar pelo momento em que dela partilharemos e não evitá-la. Aí surge uma pergunta: pastor, quem deve participar da ceia? Quem participa da ceia? A ceia, como ritual de aliança que é, destina-se, portanto, aos que se encontram em aliança com Cristo, ou seja, aos que já nasceram de novo e estão em plena comunhão com Deus. E esse nascer de novo significa que passou pelo batismo nas águas. Porque existe uma discussão na internet, porque a internet deu voz a todos, né? Tem uma frase célebre de um filósofo francês, que ele diz: a internet deu voz a muitos, inclusive aos idiotas. E é uma verdade. Tem muito idiota na internet, mas muito idiota. E crente, eu fico assim perplexo em ver crente sendo instruído através de cortes de vídeos ou de vídeos que se gravam de pessoas que não têm nenhuma estrutura, não tem nenhum fundamento teológico, não tem nenhuma formação, não tem nenhuma experiência. E essas pessoas ficam influenciando crentes. Por exemplo, essa parte da ceia mesmo é um dos, porque é muito discutido na internet. Quem deve participar da ceia? E esses dias eu vi um vídeo, até comentei embaixo, porque o vídeo, o influencer dizia que não existe na Bíblia um texto que prove que quem não é batizado não pode participar da ceia. Ora, irmãos, é claro que tem coisas na Bíblia que você, por exemplo, não tem um texto falando literalmente. Por exemplo, assim, não fume cannabis. Não tem isso na Bíblia. Não fume cannabis. Não tem isso. Não use drogas. Não tem escrito isso na Bíblia. Mas isso é pecado. É pecado. Porque esse pecado está intimamente ligado a algum tipo de demônio. E esses demônios citados, por exemplo, no Novo Testamento, através de Paulo. Mas, pastor, o assunto aqui é Santa Ceia. Quem não é batizado pode participar da ceia? Não, não pode. É preciso participar da ceia do Senhor. É preciso ser batizado para ser partícipe do corpo de Cristo. No capítulo de número 10 de 1 Coríntios tem a resposta para essa pergunta. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 1, 2 e 3. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. O versículo 2, em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Irmãos, a nuvem batizava o povo, o mar batizava o povo. Olha, todos, e outra, não só foram batizados, eles participaram da ceia. A Bíblia, na verdade, fala a respeito de vários tipos de batismo, tá? Batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo, que não é o batismo no lago de fogo, como alguns defendem, porque no lago de fogo não se batiza ninguém. O lago de fogo é a penitenciária eterna, onde os ímpios serão condenados eternamente. O batismo de fogo, falado por João, com fogo, e ele vos batizará
com o Espírito Santo e com fogo, o batismo com fogo está intimamente ligado ao batismo com o Espírito Santo. A Bíblia também fala de batismos de angústia. Isso mesmo, batismo de angústia. É aquele batismo que Jesus passou. Lembra do capítulo de número 12 de Lucas, a partir do versículo de número 49? Tem batismo no corpo de Jesus. É quando você se torna membro do corpo. Porque existem assim, os calvinistas dizem, todos são batizados com o Espírito Santo. Não são. Quem aceita Jesus como Salvador, passa a ser parte do corpo de Cristo. Isso é batismo no corpo. Agora, batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder. E a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas estranhas. Se você não fala línguas estranhas, não é ainda batizado com o Espírito Santo. Você vai buscar, Jesus vai lhe batizar e você vai ter essa experiência. Tem, por exemplo, o batismo do sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote ia assumir o ofício de sumo sacerdote, ele passava por um mitzvah, um batismo. Lembra de Jesus, quando ele vai ser batizado por João Batista? Ali não é para se cumprir a justiça, porque Jesus não tinha pecado. Ali Jesus está assumindo o sumo sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que é um sacerdócio eterno. Tem outro tipo de batismo na Bíblia. Por exemplo, o batismo da imundícia da mulher. Quando a mulher passava pelo ciclo menstrual, a mulher passava por um tipo de mitzvah. Ela se purificava, era também chamado de batismo. Lembra de Davi quando estava em cima do palácio? Ele morava numa casa, num palácio com 15 metros de altura aproximadamente. Davi lá no terraço, ele via todas as demais casas da cidade que ele morava. E ele viu Batseba se banhando. Não foi proposital Batseba estar ali se banhando. Ela tinha passado pelo seu período de imundícia, ou ciclo menstrual, e ela estava se batizando, ou se banhando para se purificar da imundícia. É quando Davi a vê e manda chamá-la. Quando Davi entra a Batseba, perceba que ela é engravida, porque ela estava ovulando. Após o ciclo menstrual, a mulher está ovulando, a mulher está fértil, por isso que ela engravidou. E também a Bíblia fala sobre o batismo, quando o gentio se tornava hebreu. Tem essa confissão, assim como tem a confissão que se torna muçulmano, né? Ilá, 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 Muhammad, Rasul, Alá, né? Que a pessoa se torna muçulmano, o sangue de Jesus tem poder. Aí tinha aquele lado do gentio se transformar, se converter à religião judaica. E a confissão era esta: o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Tem isso no livro de Ruth. Então tem vários batismos, mas o batismo aqui é o batismo nas águas. O batismo nas águas. Quantos já passaram pelo batismo nas águas aqui? Levanta a mão. Todos no Antigo Testamento se batizaram, meus irmãos, e ceiaram. Eu vou ler de novo o texto. Portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos foram batizados na nuvem e no mar, e ceiaram também. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhavam. Isso aqui é extraordinário, uma pedra que acompanha o povo no deserto. 2,5 a 3 milhões de pessoas, irmão, caminhando em direção a Hebrom, Siquém, Canaã. Imagine, crianças, velhos, muitos animais, com sede, não tem fontes de água, não tem cisternas, não tem rio. Eles estão sedentos. Vamos morrer de sede aqui. Daqui a pouco aparece a rocha e diz: eu vou dar água para vocês. E da rocha jorrava água para saciar a sede daqueles hebreus. E eles saíam dali e seguiam a viagem. E aí, quilômetros depois, não tem fontes de água, não tem cisternas, não tem rios. Ali é o deserto, eles estão com sede, crianças chorando, os velhos cansados. Todo mundo, nós queremos água, não tem nada aqui para brotar água. Tem sim, a rocha que estava lá atrás, há quilômetros atrás, ela acompanhava o povo. Essa rocha é Jesus Cristo,
que esta igreja está edificando. Levante uma das mãos, por favor. É a festa mais linda da igreja, é assim. Levanta a mão bem alto, grita aleluia para o Cordeiro de Deus. Jesus seguia o povo. Aí tem aquela pergunta, né? Não só quem participa da ceia, tem outra pergunta: onde a ceia acontece? No templo. Aí a ceia acontece no templo, exceto se a pessoa estiver doente. Da pandemia para cá, entrou na moda muitos crentes cultuar em casa. Cultuar em casa. O cara não está doente, o cara não tem um compromisso em casa, e a pessoa está cultuando a partir de casa. Aí o cara está lá de short, ou de cueca, sentado lá no sofá, comendo pipoca e cultuando a Deus. Esse culto não é válido. Não é válido. Pastor, o que vale é a intenção do coração. A não ser que você esteja doente. A não ser que você esteja doente. Para você não vir ao templo. Irmão, não inventa moda, porque o modelo Jesus já deu. Não vem com história. A não ser que você esteja no hospital, a não ser que você esteja dirigindo, a não ser que você esteja trabalhando, aí é outra coisa. Mas se você está bem, você precisa estar no culto. O culto é coletivo. Aqui é o culto coletivo. O culto coletivo. Os desigrejados eu vou usar uma expressão aqui meia forte. Os desigrejados, eles são uns cânceres hoje dentro desse contexto chamado eclésia, igreja. Por que essa palavra é tão forte, pastor? Porque eles influenciam negativamente muitas pessoas a saírem das igrejas e congregar em suas casas. Não existe isso. O crente tem que ter um pastor. Não adianta. O crente tem que ter um pastor. Tem um pastor. Nos dias de Jesus haviam 400 sinagogas. Jesus toda semana ia na sinagoga. Jesus congregava. Aí o cara disse que não quer congregar. Jesus, que é Jesus, congregava na sinagoga. Mas o crente hoje está querendo ficar em casa. Aqui é o culto coletivo. Por que o culto coletivo? Aqui nós devolvemos nossos dízimos, aquilo que protege as nossas finanças. Aqui nós ofertamos. Oferta é o quê? Aquilo que protege aquilo que prospera as nossas finanças. Aqui é o lugar onde a gente cultua de forma coletiva, em comunhão uns com os outros, e a gente passa a saber a necessidade uns dos outros. É aqui, irmãos. É muito bom estar nesse lugar. Fala a verdade se não é. É bom estar aqui com alguém que está ao seu lado, é ou não é? Fala para o seu irmão, e à direita, à esquerda, diga: é muito bom ter você aqui. Fala pelo menos para 2 pessoas. É bom ter você aqui. É bom cultuar a Deus aqui, com as pessoas, com meu irmão. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Então, onde a ceia acontece? A ceia acontece no templo. Se tem alguém doente, então o pastor designa obreiros competentes para levar a ceia àqueles que estão doentes em casa. E é nesse momento aqui, neste momento, que nós devemos olhar para algumas direções. Para algumas direções. Nós devemos primeiro, aqui agora, nesse momento, nós devemos olhar para algumas direções. A primeira direção que você deve olhar é para trás. A segunda direção que você deve olhar neste momento é para frente. A terceira direção que você deve olhar neste momento do culto da ceia é para dentro de você. E a quarta direção que você deve olhar neste momento da ceia é em volta de você. Primeiro você olha para trás. Segundo, você olha para frente. Terceiro, você olha para dentro de você. E quarto, você olha em sua volta, ao seu redor. Eu vou perguntar e vocês vão responder. Por que isso, pastor? Porque se torna dinâmica a mensagem. Aquilo que você fala, você memoriza com mais facilidade. Monteiro Lobato, em uma das suas célebres frases, disse: quem mal lê, mal fala, mal ouve e mal escreve. Então vou ver se você está entendendo o que eu estou pregando. Na ceia, nesse momento, primeiro você deve olhar para onde? A segunda? A terceira? E quarto olhar?
Então nós olhamos primeiro para trás. Por que eu devo olhar para trás? Porque o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11, 26. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciais a morte do Senhor. Isso mesmo. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor. Jesus morreu na cruz, meus irmãos. Por isso que devemos olhar primeiro para trás. Jesus está ordenando que você olhe para a sua morte e não para os seus milagres. Devemos olhar para trás e lembrar da sua morte. E a morte de Cristo foi porque Ele... O versículo que eu mais amo na Bíblia é João 3,16. O segundo versículo que eu mais amo na Bíblia é estes dois que eu vou ler. Olha, palavras de Jesus. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Eu não sei se vocês pararam para ponderar o que Jesus está dizendo aqui. Eu vou repetir, e não é que vocês não entenderam, é só para grifar na mente de vocês. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira a minha vida de mim. Ninguém, Jesus está dizendo, ninguém tira de mim a minha vida, mas eu de mim mesmo a dou. Eu não sei se você está entendendo o que é que eu estou falando, irmãos. Jesus está dizendo que Ele quis dar a vida dEle para salvar você, eu, nós, dos nossos pecados. Não foi forçado. Ele disse, eu mesmo quis dar a minha vida. Você sabe por que Ele disse que daria a sua vida? Porque Ele disse, eu vou tornar a tomá-la. Eu vou tomar a minha vida de volta. Tem crente que acha que foi Satanás que matou Jesus. Você está enganado. Eu vi uma certa vez lá em São Paulo, na Gaviões da Fiel, Gaviões da Fiel, a escola de samba, fizeram uma encenação. Era um ator que representava Jesus e o outro era o diabo, e o diabo tinha um chicote e batia em Jesus e chutava Jesus, e os crentes foram vociferar na internet, fizeram notas de repúdio, os deputados estaduais, federais do Brasil. E eu fiquei pensando assim, irmãos, a gente está dando álibi para dizer que foi o diabo que bateu em Jesus, cuspiu em Jesus, chutou Jesus. Irmão, não foi o diabo quem bateu em Jesus, não foi o diabo quem cuspiu em Jesus, não foi o diabo que chutou Jesus. Pastor, quem foi? Foi o Pai. O Pai. 53, versículo 10 de Isaías. Ao Pai agradou moê-lo. Quem moeu Jesus foi o Pai. O Pai moeu ele, bateu nele. O Pai derramou a sua ira sobre ele. Porque se derramasse sobre você, você não estaria aqui nessa noite. É por isso que você deve adorá-lo. Eu tenho uma coisa para falar para vocês. Jesus morreu. Jesus morreu, mas a vitória não está na sua morte, está na sua ressurreição. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Sabe onde ele está? Está presente aqui nessa noite. É por isso que eu estou gritando. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Irmãos, eu vou usar uma linguagem poética aqui. Se você quiser gritar, você grita de alegria. Jesus matou a morte, irmã Shirley. Jesus matou a morte. A morte prendia todos do Antigo Testamento no mundo dos mortos, no chamado Hades, na parte chamada seio de Abraão, ou no lugar de tormento. Os ímpios que morreram, que morrem, que morrerão, foram, vão e irão para esta parte chamada lugar de tormento.
Os salvos do Antigo Testamento, ao morrer, iam para o mesmo lugar, o Hades, que é chamado de mundo dos mortos, porém, para o seio de Abraão, porque tinham o selo da adoração, eles iam para este lugar. Quando Jesus morreu, Jesus, ele sobe como sumo sacerdote, ele purifica o tabernáculo celestial. Sim, ele purifica o tabernáculo celestial. Hebreus 9, 21, 22 e 23. Ele purificou. Ele apresentou seu sangue ao Pai. Quando ele apresenta seu sangue ao Pai, o véu do templo de 30 centímetros de espessura, que 2 juntas de boi, 2 bois para lá, 2 bois para cá, não conseguia rasgar, o véu rasgou-se sozinho de alto a baixo. Ele estava dizendo, eu cheguei aqui, tá? O caminho está livre para vocês. O caminho está livre para vocês. Ele pega, troca as vestes, ele vai no mundo dos mortos para vencer a morte no território da morte. Esse Jesus nosso não é gente não, irmão. Ele desceu no mundo dos mortos para vencer a morte no território dela. E quando ele desce, Atos dos Apóstolos capítulo 2, diz que a morte lançou grilhões, cadeias, para prender ele no mundo dos mortos. Mas era impossível. Era impossível a morte retê-lo, detê-lo. E tem gente que diz assim, o pregador quebrou tudo. Mentira. Quem quebrou tudo foi Jesus, meu irmão. Jesus quebrou tudo no inferno, no mundo dos mortos. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. Oh, glória, levante a mão para dizer glória para Jesus. E aqui surge uma pergunta. Por que Cristo morreu? Repete após mim. Por que Cristo morreu? Repete após mim. Como Cristo morreu? Repete após mim. Por quem Cristo morreu? Surgem essas 3 perguntas aqui. Por que Cristo morreu? Por que foi que ele morreu? Por que ele morreu? Ele morreu pelos nossos pecados. Quem pode recitar João 3,16? Por favor, recitem comigo. 1, 2, 3. Como Cristo morreu? Cristo morreu numa cruz nu, completamente nu, despido, completamente nu. Não tem aquele pano que os pintores da Renascença pintaram, assim como mudaram a sua fisionomia. Um cara loiro dos olhos azuis está mais para um galã. O Jesus da Bíblia não é o Jesus da Renascença. Jesus morreu nu, desfigurado, completamente desfigurado. Jesus morreu pendurado numa cruz. Jesus sofreu de hematidrose no Getsêmani. Jesus morreu com sede, com fome, porque ele estava em jejum. Quando ele foi preso no horto, foi para a casa do sacerdote, para a casa do sumo sacerdote, passou a madrugada, Pedro traiu ele, negou. De manhã cedo vai para Pilatos, Pilatos manda para Herodes, Herodes manda de volta para Pilatos, Pilatos ordena o flagelo. Depois a multidão está no pátio da Fortaleza Antônia, onde Pilatos entrega Jesus, e ele caminha com patíbulo 1 hora, sendo esbofeteado. Ele estava cansado. Tanto que Simão de Cirene foi quem ajudou ele a carregar a cruz. E lá no Gólgota, ele é amarrado à cruz e é crucificado na cruz. E levanta o estirpe com o patíbulo. E ele estava, eu tenho sede. Ele estava com sede. Ele teve sede na cruz. Ele precisava orar na cruz, ele mesmo desfigurado, com sede, com fome. Ele quis orar por nós na cruz. E ele estava pendido assim para frente. E ele precisava de oxigênio no cérebro para raciocinar e falar. E aí ele puxa as mãos dele, que estavam presas nos pregos, que ele está assim, e ele puxa para endireitar o corpo, oxigenar o cérebro, só para dizer: Pai, perdoa
perdoa-lhes, porque não sabe o que fazes. Jesus morreu assim na cruz do Calvário. Por quem Cristo morreu? Aleluia! Ele morreu por mim. Ele morreu por mim. Por mais quem aqui ele morreu? Irmão, se eu fosse você, eu gritava nessa noite. Jesus morreu por mim. Jesus morreu por mim. Mas a nossa vitória nessa noite está na sua ressurreição. Satanás odeia esta parte, pastor Bruno. Satanás odeia esta parte. Jesus ressuscitou. Ele não teve, pastor Nivaldo, como a sepultura não teve como detê-lo. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E eu sei que isso aqui é jargão, tá? É jargão que os pregadores usam. Irmão, qualquer líder de religião, seja Zoroastro, seja Confúcio, seja Buda, Epicuro, seja Maomé, seja James White, seja Thales Tazel Russell, o criador dos testemunhos de Jeová, seja o que religião, seja Allan Kardec, pai do espiritismo moderno, morreram, seus corpos jazem nos seus respectivos sepulcros. Não tem jeito. O corpo de Buda, o corpo de Allan Kardec está lá em Paris. Tem um mausoléu escrito: a lei da reencarnação é nascer, viver, morrer, reencarnar e viver sempre. Todos os seus corpos jazem nos seus respectivos sepulcros. Os islâmicos dizem que Maomé foi assunto ao céu. Não foi não, morreu e os ossos dele estão em algum lugar. Não ressuscitou nada. Agora vai lá em Jerusalém que eu quero ver. Vai em Jerusalém. Na entrada do sepulcro tem logo uma placa lá escrito dizendo: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. E é a nossa vitória. Jesus está vivo, meu irmão. Pega na mão de alguém aí e diga: Jesus está vivo. Jesus está vivo, pastor Nivaldo. Jesus está vivo e operante no céu. Se eu fosse você, eu gritava aleluia. Eu dizia glória a Deus. Oh glória, só que ele não morreu. Não apenas morreu, não apenas ressuscitou ao terceiro dia. Nós devemos olhar para frente, porque ele vai voltar. Jesus vai voltar para levar a igreja. Eu encerro aqui. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então você olha para trás, ele morreu, ressuscitou. Você olha para frente, Rafael, ele voltará. Ele vai voltar. Ele vai arrebatar a igreja. Eu vou gritar aqui, tá? Jesus vai levar a igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja é a Sulamita de Cantares, a jovem inculta que Salomão se apaixona e quer introduzir no palácio de Jerusalém. A igreja é a noiva do Cordeiro. A noiva que será retirada de forma brusca e sobrenatural por ocasião do arparzo, que é o arrebatamento. O arrebatamento da igreja vai acontecer. Eu sei que tem gente que diz assim: não, Jesus, porque tem crente na Assembleia de Deus que é reformado. O cara crê que vai passar na grande tribulação, mas está na Assembleia de Deus. Entendeu? Nós somos pré-tribulacionistas. Jesus vai voltar antes da grande tribulação. Jesus vai levar a igreja. Não existe igreja depois de Apocalipse 4. No capítulo 4, a estrutura do trono do Pai, ele está na aparência da pedra jaspe, santidade, e de sardônica, juízo. E depois, sardônia e esmeralda. Isso significa que no trono não tem só santidade, não tem só justiça e juízo. No trono também tem esperança. Tem um arco celeste, representando o infinito, que na verdade é um sem princípio e sem fim. Deus é Deus de aliança. Aí João vê 24 anciãos. Esses 24 anciãos são representativos porque eles têm coroas na cabeça. E anjos não têm coroas e não têm trono. Eles representam a igreja, os 12 patriarcas e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Eles estão com coroas na cabeça porque isso aqui representa
promessas. A igreja foi arrebatada e ela é vista no capítulo 4 de Apocalipse. A partir do capítulo de número 5, a igreja não é mais vista. Tudo que se fala a partir do capítulo 5 de Apocalipse até o capítulo 22 é com relação à nação de Israel. Tudo, as duas testemunhas, 144 mil. Fala-se muito em Jerusalém, o templo, os que nele adoram. Tudo que se fala, o cordeiro é um símbolo dos sacrifícios de Israel. O leão, da mesma forma, a mulher do capítulo de número 12. Tudo que se fala em Apocalipse a partir do capítulo de número 4, fala-se para a nação de Israel. Você não vê a palavra igreja, ou no plural, igrejas. Jesus levou, pastor, como assim Jesus levou a igreja? Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10. Jesus vai livrar a igreja da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. A igreja é a noiva do cordeiro. Ah, pastor, mas Jesus não vem assim de duas vezes, não. Como é que ele vem para arrebatar a igreja e depois ele vem visivelmente? É assim mesmo. Ele vem por ocasião do arrebatamento, o arparzo, e ele vem por ocasião da parousia. Apocalipse 19, é quando todo olho o verá. E por que Jesus não vai arrebatar a igreja por ocasião da parousia, quando todo olho verá, que é Apocalipse capítulo de número 19? Porque a parousia acontece exatamente por ocasião da batalha do Armagedon, quando o anticristo liderará um poderoso exército que marchará contra a cidade de Jerusalém, cumprindo-se Zacarias 2, 8, 12, 14, Sofonias 3, Joel capítulo 2, Ezequiel 38 e 39. Todos esses capítulos diz respeito a Apocalipse capítulo 19, que é a batalha do Armagedon. E quando Cristo aparece visivelmente para socorrer a nação de Israel por causa do clamor dos judeus, que o próprio Deus enviará o espírito de súplica e de graça, conforme Zacarias capítulo de número 8, e depois ele mata aqueles que receberam a marca da besta, prende o anticristo, o falso profeta, no lago de fogo, o julgamento das nações, a prisão de Satanás, o estabelecimento do governo milenar. A igreja está com Jesus, irmão. Só é você ler o versículo 7, que a igreja está vestida de linho fino. No capítulo 14, a igreja está com ele. Então a igreja não foi arrebatada no capítulo 19, ela já foi arrebatada antes. E o arrebatamento vai acontecer quando? A qualquer hora, pode ser essa noite. Quem vai? Aqueles que estão em comunhão, que tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, é quem vai subir para o céu. Tem alguém que vai nessa caravana? Diga glória, glória ao nome de Jesus. A igreja vai ser arrebatada da terra. Sim, a igreja vai ser retirada de forma brusca. A questão é o seguinte, como diz John Walvoord, né, que é um dos baitas católicos pré-tribulacionistas, ele diz que arpazo não pode estar desassociado de faneroses e de parousia. Isso mesmo. Como é então, pastor, como é que a gente então decifra essa ligação entre arparzo, faneroses e parousia? Parousia é a vinda visível, quando todo olho verá. A igreja já está com ele. Arparzo é a retirada da igreja, é o arrebatamento. E fanerose, deixa eu te explicar de maneira simples para que você entenda. Olha só, por que arparzo não está desassociado de faneroses, que está intimamente ligado à parousia? Porque parousia é a vinda de um rei para visitar um lugar, um país, os seus termos, por exemplo. Então, parousia é a vinda de um rei que está para visitar o seu país, um país ou os seus termos. Arparzo é um grupo de pessoas, que sai ao encontro desse rei que está vindo. Faneroses é este rei com este grupo de pessoas que vem junto para visitar este país ou estes termos. Não sei se vocês entenderam. Eu vou repetir. Parousia é a vinda de um rei. O rei está vindo. Arparzo é um grupo de pessoas que sai do lugar que o rei está vindo para encontrá-lo no caminho. Faneroses é este grupo de pessoas que vem para o lugar com o rei. Porque a igreja vai ser levada daqui para encontrar Jesus nos ares, e ela virá com Jesus para o estabelecimento do governo milenar na terra.
Porque tem gente que está pensando que Jesus vai pisar aqui. Não vai. Por ocasião do arrebatamento, não. É o Espírito Santo quem vai levar a igreja para os ares. E a igreja encontrará Jesus lá em cima nos ares. Alguém tem essa esperança? Pega na mão de alguém, por favor. Estou terminando, diga, eu quero lhe ver lá. Fala, eu quero te ver. Quem vai? Fale alguma coisa para Deus. Está faltando música aqui, não está? Fale alguma coisa que glorifica o nome de Jesus. Fale uma palavra que possa magnificá-lo, que possa exaltá-lo. Alguém pode falar alguma palavra? Uma palavra que possa enaltecê-lo. Levante a mão, meu filho. Você está na casa de Deus. É a Santa Ceia. É a maior festa da igreja. A maior festa da igreja não é a festa das crianças, das mulheres, do ciclo de oração, uma convenção. Não é. A maior festa da igreja é a celebração da Santa Ceia do Senhor. Levanta a mão bem alto. Ergue a mão, faz assim com a mão, ó. Diga que eu estou aqui, Jesus. Ah, ele já sabe, mas fala com ele que você está presente aqui, que você está adorando. Glória a Deus. Jesus vai levar a igreja. Ele vai. Ele vai levar a igreja. E tem 2000 anos crentes pregando sobre isso. E exatamente neste tempo, tem gente que não está crendo mais nisso. Jesus vai levar a igreja. Jesus vai levar a igreja daqui. Ele vai, escutem, eu estou pregando isso há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Tem igreja que eu chego no Brasil, em alguns lugares que eu vou, que o povo diz assim, pastor, prega Apocalipse. Prega Apocalipse, pastor. Prega arrebatamento. Ei, Jesus vai arrebatar a sua igreja. Jesus vai arrebatar a sua igreja. Ele vai levar a igreja daqui. A igreja. E detalhe, Jesus não está disputando com o diabo, tá? Não está. Eu fui num debate que um pastor disse assim, Jesus não vai perder para o diabo, não. E eu disse, Jesus não está disputando com o diabo. Jesus não está disputando com o diabo, não. Uma alma. Uma alma salva. Uma. Conclua. Uma alma salva vale mais. Você está pensando que no arrebatamento, a igreja, pastor Nivaldo, é a igreja. Pessoas serão salvas no período tribulacional? Sim, mas não faz parte da igreja. Os que morrerem na grande tribulação ressuscitarão em Apocalipse 20, verso 4, para reinar com Cristo no milênio. A igreja é a noiva. É a noiva. A igreja é a noiva. É a noiva que manteve-se fiel. O príncipe ia se casar. Um príncipe. E o pai, o rei, mandou ajuntar as moças mais lindas do reino, para que o príncipe escolhesse a sua noiva. O rei, a rainha, o príncipe, os súditos, os nobres, os tribunos, os plebeus, todos reunidos para o príncipe escolher a moça para se casar. As moças mais lindas foram apresentadas ao príncipe. E cada uma que chegava até o príncipe tirava uma semente, ou sementes, e dava na mão da moça. O rei ficou aguardando que o príncipe escolhesse uma das moças, mas o príncipe disse àquelas moças, as mais lindas do reino, voltem daqui há tantos meses. E ninguém entendeu nada. As moças foram embora para suas respectivas casas, porque elas levavam consigo sementes. E chegando em casa,
essas moças plantaram as sementes que o príncipe lhes dera. Uma moça, a mais simples, plantou a semente 1 semana, 2, 3, 1 mês. A semente não brotou. 2 meses, não brota. Ela entrou em desespero com a mãe, com o pai, porque eu plantei, estou regando, está no sol, tem fotossíntese, tem água, tem oxigênio, mas a minha semente não brota. E depois de meses, que era o dia de voltar para se apresentar ao príncipe, a semente da moça não havia brotado. E ela pegou a semente com cuidado, tirou com uma terra, colocou dentro de um vaso, e ela vai para o evento da escolha com aquele vaso debaixo do braço. Vaso de barro. Quando ela chega, rei, rainha, príncipes, súditos, tribunos, plebeus, o reinado inteiro estava presente. E quando ela olha para as moças, todas elas, umas tinham frutas, outras tinham flores, para apresentar o príncipe. Todas foram apresentadas ao príncipe, e ele estava para escolher as moças, uma das moças, e ele olha uma por uma, até que ele chega na moça que tinha um vaso de barro, sem nada dentro. E o príncipe disse: é esta moça com quem eu vou me casar. O povo, como? Olha para essas outras moças, nos seus vasos, nas suas mãos, tem frutos, flores. E você escolhe essa moça com um vaso que não tem nada dentro. Ele disse: eu vou me casar com esta, porque esta é a moça verdadeira. As sementes que eu dei são todas estéreis. São sementes estéreis, elas não brotam, elas não frutificam. Então isso significa que essas moças estão mentindo. Essa é a única moça verdadeira. A igreja de Cristo é verdadeira. Cristo escolheu a sua igreja. Você sabia que no arrebatamento da igreja muitas pessoas vão ficar? Pergunte por quê. Por causa disso aqui, ó. Isso aqui. E hoje é uma noite de celebração. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem aqui, presbítero Rafael. Vem aqui, meu irmão. Arebara, cheia, manaia. Essa é a noite que você vai olhar para dentro de você. Você tem consciência. E a sua consciência é o tribunal da alma. Você sabe aonde você errou. Não adianta. E essa noite é uma noite que o pastor não vai te apontar. Porque nesse momento ninguém vai te apontar. A recomendação bíblica é: examine-se. Se você precisa pedir perdão, peça. Pecou contra a mulher, peça perdão à mulher. Pecou contra o marido, peça perdão ao marido. Pecou contra o irmão, peça perdão ao seu irmão. Porque não tem esse negócio de você pecar contra mim sem pedir perdão a Deus, não. Deus está dizendo: ó, me tire de onda, viu? Do seu problema. Vá pedir perdão a Denilson. Quem sente a presença do Espírito Santo aqui? Então, se você precisa pedir perdão a alguém, perdoa. Como é seu nome?
Tiago, me perdoe, Tiago. Me perdoe. Venha, Tiago. Venha me perdoar, Tiago. Eu passei tanto tempo sem vir aqui, eu vou lavar minha alma hoje. Sente a presença de Deus. Sente a presença de Deus, meus irmãos. Quem sente a presença do Espírito Santo? Quem sente a presença do Espírito Santo aqui? Quem sente? Pastor, mas eu olho para frente, Jesus morreu, para trás, Jesus morreu. Eu olho para frente, Ele voltará. Eu olho para dentro de mim, eu examino-me. E eu olho ao redor para quê? Para você saber as necessidades do seu irmão. Os crentes estavam com fome, estavam indo para a ceia.